Olá pessoal, professor Júlio Ribeiro aqui, você está dentro do canal do YouTube do Pregar e eu estou gravando esse vídeo para falar de um assunto que surgiu com muita força nos últimos dias. Não é um assunto novo, mas entre os nossos alunos e seguidores ele começou a aparecer bastante e eu decidi gravar esse vídeo, que é sobre o texto que está em 1 Samuel capítulo 28, e a dúvida que fica, é se Saul realmente conseguiu invocar o espírito do profeta Samuel ou não. E nesse texto eu vou te apresentar motivos para acreditar que sim e motivos para acreditar que não. Ou seja, as pessoas que defendem a ideia de que sim, era Samuel, quais são os argumentos usados, e as pessoas que defendem que não era Samuel, quais são os argumentos que são usados, ok? Antes, já vou te convidar para se inscrever no nosso canal, e aí sempre que sair vídeo novo você vai ser notificado. Bom, o texto é bem conhecido. Deus se recusa a responder Saul pelos primeiros meios que ele tentou, então ele vai atrás de uma feiticeira e na linguagem do texto, ela pergunta quem farei subir e ele faz-me subir Samuel, ou seja, a ideia ali era chamar Samuel de volta dos mortos. Existem pelo menos dois argumentos, usados pelas pessoas que defendem a ideia de que sim, era Samuel. O primeiro argumento é o textual mesmo, porque o autor bíblico, o autor do relato, ele não afirma algo do tipo, era um espírito de enganação. Ele diz, sim, era Samuel, e subiu Samuel, e veio Samuel, e sempre se referindo ao dito espírito como sendo o profeta Samuel. Então a gente tem, por um lado, essa questão de que as próprias escrituras, quando se referem a esse episódio, a impressão de que nós temos, de que o autor original desse texto realmente acreditava que era Samuel. E o segundo argumento é o conteúdo da profecia, que é dita por Samuel e está de acordo, enfim, com todo o contexto ali. São dois argumentos que são utilizados para defender a ideia de que era Samuel. Inclusive, eu já assisti um debate entre pastores e o legal, acho que o legal é isso, a gente ter maturidade e crivo para poder concordar, discordar e fazer a nossa interpretação. E um autor, um teólogo brasileiro que eu admiro muito, que eu gosto muito, ele concorda com esse ponto de vista. Ele fala, olha, pelo fato de o texto afirmar que veio Samuel, eu acredito que seja Samuel. E beleza, eu, Júlio, particularmente, eu me alio ao segundo grupo, ao grupo que acredita que não era Samuel, mas eu tenho que transmitir aqui os argumentos de forma, sem fazer dois pesos e duas medidas. Esses são argumentos que são utilizados para defender a ideia de que era Samuel. O primeiro argumento é o textual, e o segundo é o conteúdo da profecia. Agora existem pelo menos dois argumentos que são utilizados para dizer que não era Samuel. O primeiro deles seria o próprio contexto, de que Deus havia se recusado a se comunicar com Saul, a responder Saul. Então, cria-se assim talvez uma incoerência, algo do tipo, poxa, se o próprio Deus se recusa a responder Saul quando ele consulta Deus ou tenta consultar a Deus pela primeira vez, como que ele permitiria então Samuel voltando para poder se comunicar com o rei de Israel? Esse seria o primeiro argumento. E talvez o segundo é a questão da consulta ou da volta aos mortos, ok? Que é algo que nós sabemos que, biblicamente falando, a Bíblia não dá base para nada disso. Nem reencarnação, nem consulta dos mortos, nem mensagem do além, nem psicografia, nem nada do tipo. O texto bíblico diz que ao homem está destinado a morrer somente uma vez, depois disso segue-se o juízo. É claro que esse texto vai levantar outras, eu não diria objeções, mas contestações, como por exemplo, Júlio, e a questão da transfiguração, Elias e Moisés ali. Realmente são textos que a gente tem que analisar. A gente sabe que Elias não morreu convencionalmente. O episódio da morte de Moisés também ele é um pouquinho poético, e a gente sabe lá no livro de Judas que houve uma questão ali, de uma disputa pelo corpo de Moisés. Mas ok, são outros textos, só estou adiantando que essa posição de que os mortos não voltam
ela pode criar um segundo momento de dúvida relacionado ao Monte da Transfiguração, mas é outro texto que a gente analisa em outro momento. Eu finalizaria com um argumento também relacionado a um texto do Antigo Testamento envolvendo o profeta Micaías. E esse profeta ele tem uma visão quando confrontado pelo rei, não vou me relembrar exatamente qual era o rei. Eu acho que Acabe estava envolvido, mas não vou cravar. Mas se você procurar aí pelo profeta Micaías, você vai achar esse texto, e ele diz que viu um espírito de enganação se apresentando diante do Senhor e pedindo permissão para enganar o rei, e o Senhor então concedendo essa permissão. Então temos uma brecha bíblica, ou pelo menos um fato bíblico, né? Uma passagem bíblica onde Deus permite espíritos de enganação. E é o que pode ter acontecido aqui no episódio que Saul vai atrás dessa feiticeira para consultar o profeta Samuel. Então estão aqui argumentos a favor do sim, era Samuel, e argumentos a favor do não, não era Samuel. Agora você consegue me ajudar colocando a sua opinião aqui nos comentários. Júlio, eu acho que era Samuel, eu acho que não era, concordo contigo, discordo, e assim a gente tem uma discussão saudável aqui nesse vídeo, perfeito? Último recado, se inscreva no nosso canal, se você gostou deixa um like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, ok? Quem falou aqui foi o professor Júlio Ribeiro, um grande abraço.